Então, pessoal, tem um comunicado importante para fazer para vocês, tá? É, para quem não me conhece, a maioria das pessoas que vão ver isso, elas me conhecem. Durante 10 anos, eu fiz o Energia Amor vamos dizer assim, num trabalho em grupo, tá? Onde eu tinha uma equipe, eu trabalhava, e aí tinha uma maca onde eu atendia as pessoas e não havia uma comunicação com o paciente. E isso eu acredito que eu fiz esse trabalho por algum tipo de missão. E aí, o que que aconteceu? O meu pai faleceu em 28 de maio de 2024 e eu resolvi dar uma parada. Eu já sabia que ele ia falecer, já tinha toda a compreensão e eu resolvi dar uma parada um pouco, estava muito cansado, porque eu vinha num ritmo de 10 anos seguidos, trabalhando toda segunda-feira, sem nunca ter faltado nenhum dia, nunca ter parado. Diversos trabalhadores saíram, entraram, outros pararam, outros não conseguiram tocar o ritmo que eu toco. E aí eu falei, cara, tá na hora de eu dar uma paradinha, dar uma reflexão, fazer uma reflexão. E eu procurei um outro lugar, me mudei de estado, me mudei para São Paulo, e já era também previsto para mim fazer isso após o desencarne do meu pai. Eu falei, cara, vou refazer o trabalho, mas toda hora que eu ia tentar abrir o negócio, já com o lugar marcado, com tudo marcado, acontecia alguma coisa, tinha algum porém, e eu resolvi, fazer uma consulta espiritual com uma pessoa que eu não conhecia, mas eu sabia, conhecia o trabalho dela, mas não conhecia ela pessoalmente. E eu resolvi fazer essa consulta e eu resolvi fazer essa pergunta: se aquele trabalho que eu estava fazendo, se ele tinha acabado, o ciclo dele, se eu deveria começar a fazer um outro trabalho e como é que seria o molde desse outro trabalho, tá? Então, o que que aconteceu? A resposta, não para minha surpresa, mas para minha afinidade, era que eu não deveria voltar a fazer o trabalho de forma coletiva. O que que significa? Aquele formato de marca, de equipe, ele tinha acabado, acabou o ciclo dele. E aí as pessoas: "Pô, mas você não vai mais trabalhar espiritualmente?" Eu vou trabalhar, mas eu vou voltar ao formato anterior, antes de 2014. Porque o formato anterior, eu trabalhava sozinho, eu e o paciente e eu. E era um trabalho contínuo. Ele tinha começo, meio e fim, e ele, ficava ali. Eu atendia o paciente uma vez por semana, e essa uma vez por semana podia ser um trabalho de meia hora ou um trabalho de uma hora, depende muito dos casos, tá? Depende muito da demanda, não é um trabalho de terapia, eu não vou ficar lá, escutando, o que você tem a dizer. Eu vou escutar o que você tem a dizer, mas eu vou também responder, com o Johnny, o que que a gente, faria, ou as soluções que tem para determinados casos. O trabalho é bem individualizado, tá. Eh, então, como é que ele vai funcionar? Eu vou dar uma olhada aqui na minha cola, porque a minha memória hoje em dia já não é mais a mesma. Os novos atendimentos, eles são uma oportunidade de você procurar uma ajuda espiritual, só que você falando o que está acontecendo. Na maioria dos lugares que você vai, as pessoas não querem escutar, ou é passe, ou é desobsessão, ou é qualquer outro trabalho, mas ele não tem, você não escuta o paciente. Então fica aquele monólogo, muitas vezes que cara, o médico está ali, mas ele não tem um papel, de influenciador nas questões mais severas. E ele não vai se aprofundar no problema. Então, ele é um trabalho energético, como o trabalho dos 10 anos, só que ele tem uma troca entre o Johnny, né, em si, né, e o paciente, tá? Ele é um trabalho com hora marcada, ele é um trabalho num lugar fixo,
presencial. Ele pode ser online? Pode, só que aí não vai ter a influência do trabalho do energético. Ah, mas você não faz à distância? Não, esse à distância eu não faço. Eu trabalho na linha espírita, nada disso. Eu trabalho numa linha desenvolvida por mim. Eu nunca copiei o trabalho de ninguém, eu nunca estudei com ninguém, eu estudei diversas religiões, diversas coisas. Então eu posso te falar que assim, você vai ligar, vai marcar a hora, ele é um trabalho cobrado, ele não tem um valor alto, ele é um valor que dá para todo mundo pagar. Ele vai, nos casos de meia hora, ser cobrado por R$ 50, e nos casos de uma hora, ele vai ser cobrado a um valor de R$ 100. E ele vai ser sempre, provavelmente, ele vai se iniciar nas quintas-feiras, de 5 às 20 ou 20 horas e meia, às 8, 8 e meia da noite. 8 e meia poderia ser o último paciente e eu finalizando ele às 9 horas da noite, tá? Ele tem começo, meio e fim, e ele tem principalmente a troca entre você e eu, tá? Quem quiser maiores informações, eu vou deixar o link, o WhatsApp da clínica, ele vai ser marcado pela clínica, tá? Ele é feito lá na clínica, aqui em São Paulo. Ah, você atende no Rio de Janeiro? Não, eu não atendo no Rio de Janeiro mais. Eu atendo presencialmente em São Paulo e também atendo online. Mas no Rio de Janeiro não tem mais trabalho, tá? O último trabalho que tinha era lá na Casa Padre Pio, ele se finalizou em dezembro de 2024. O que eu posso falar mais? Eu quero fazer online, já expliquei. Eu posso dizer que eu passei muitos anos fazendo esse trabalho que eu vou voltar a fazer, mais de 20 anos. Nos últimos 10 anos desse trabalho, eu atendi muitas mulheres que tinham cometido aborto e elas queriam voltar a ter filho, por algum motivo elas não conseguiam, nem com médico, nem com ninguém, e eu consegui desbloquear elas. Posso dizer que apenas uma pessoa eu não consegui desbloquear, mas ela tinha um perfil meio de suicida. E aí eu mesmo optei em não fazer esse tipo de desbloqueio. Expliquei para ela por que eu não ia fazer. Tratamos de outras questões, mas essa de filho eu tinha a intuição que o filho não era o negócio para ela. Então depois eu fui morar no Canadá, continuei trabalhando lá de forma individual. E quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei esse trabalho meio que em grupo. Voltei paciente espírita, não sei o quê, não foi muito a minha praia, e aí eu fundei o Energia Amor, e aí o Energia Amor virou tudo isso que vocês veem hoje em dia, clínica, podcast, curso, um monte de coisa, mas agora o João vai voltar com o Johnny presencial, individual, não mais em grupo. Eu acho que o meu trabalho em grupo ele se encerrou. Eu já passei tudo que eu tinha que passar para os grupos, para as pessoas que atendiam comigo, como que se trabalha em grupo, escutando o outro. E agora eu quero voltar a fazer solo, sozinho. Então, o WhatsApp da clínica em São Paulo, ele é o 11 5108 0075. E eu vou instruir a secretária para quando a pessoa falar, eu quero marcar com o João, é o trabalho de energia, não tem nada a ver com biofísica, tá? Eu não atendo biofísica. Biofísica quem atende é a doutora Ana Paula, então eu só atendo pacientes que estão com problemas energéticos, espirituais, o que seja. Independente de qual é o problema. Quer marcar, eu atendo, presencial ou online. E aí a gente vai, durante aquele tempo, conversar e entender o que está acontecendo com vocês. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui e agradecendo a presença de quem está assistindo esse comunicado. E é isso. Não vai ter mais trabalho em grupo. Não, mas eu não. Cara, um monte de gente vai espernear, um monte de gente vai falar um monte de coisa, mas é isso. E eu sou decidido nas minhas ações dessa maneira, tá bom? Obrigado.